Olá, eu sou o Júlio Égide, economista-chefe da Mirai Asset Brasil, e hoje nós estaremos traçando um cenário para 2024. Antes de olharmos para 2024, um balanço é necessário sobre 2022 e 2023. Observando o gráfico ao lado, vemos que a economia brasileira teve um grande impulso pelo lado do consumo das famílias e também pelas exportações. Essas exportações foram um recorde em 98 bilhões de saldo comercial em 2023, em função do grande desempenho da safra agrícola de 2023. Pelo lado da oferta, nós observamos que o grande dinamismo do setor agropecuário impulsionou a economia brasileira, que deve crescer esse ano de 2023 algo de 3%. Devemos destacar que o setor agropecuário teve uma evolução, um PIB crescendo 20% no primeiro semestre. Devemos também destacar mais um ponto. A indústria extrativa mineral também foi destaque pelo lado da oferta, segurando, de uma certa forma, a indústria que teve um desempenho fraco. Outro destaque em 2023 foi a ação do Banco Central Brasileiro, que atuou preventivamente no combate à inflação. Nós tivemos uma inflação de oferta depois da pandemia, essa inflação veio se dissipando, e aí o Banco Central Brasileiro entrou meio que na frente da curva, elevando a taxa de juros a 14,25 ao longo de 2022 e 2023 e começando a reduzir na frente dos outros bancos centrais. Bom, é importante observar que os bancos centrais pós-pandemia atuaram como ancoragem de expectativa, tentando passar uma credibilidade nas suas ações. Mas é importante também estar atento que boa parte dessa inflação foi uma inflação de oferta. Pouco pode fazer um Banco Central num contexto desses. Observando a atuação do Banco Central brasileiro, nós podemos ver que ele atuou à frente da curva, se antecipando aos outros bancos centrais. Ele começou a elevar a taxa de juros antes dos outros e começou a reduzi-la antes dos outros. Agora a gente está reduzindo desde meados de 2023 a taxa de juros, já está em 11,75, já esteve a 14,25. Já o Banco Central americano, o Fed e o Banco Central europeu só devem começar a reduzir a taxa de juros agora, em 2024. Importante observar pelo gráfico ao lado que o fio condutor do governo Lula eleito foi o ajuste fiscal, além de criar o arcabouço fiscal, a reforma tributária, o que melhorou o ambiente de negócios e causou uma estabilização ou até uma forte apreciação da taxa de câmbio ao final desse ano. Esse ajuste fiscal realizado pelo governo brasileiro eleito acabou causando uma melhoria do ambiente de negócios e as agências de rating acabaram elevando a nossa nota de crédito em duas ocasiões, uma pela Fitch e outra pela Standard & Poor's. Como observamos no slide ao lado, a nossa nota de CDS 5 anos se reduziu a 140 pontos base e nós estamos atualmente num patamar bem abaixo de alguns emergentes, como a Turquia e a África do Sul, embora um pouco acima, bem acima dos países desenvolvidos. Outro evento importante em 2023 foi o desempenho da nossa balança comercial, fechando o ano com 98 bilhões de superávit comercial, dadas as exportações que passaram de 300 bilhões. Toda essa melhoria ocorrida na economia brasileira, crescimento acima de 3%, taxa de câmbio se estabilizando, saldo comercial recorde, trouxe também uma melhoria no ambiente de negócios, com o mercado de capitais brasileiro tendo um rally no final do ano, já próximo de 150 mil pontos. Chegamos a 2024 e nós temos um cenário promissor para a economia brasileira. Por isso, 3 key points importantes devem ser destacados. Nós temos a força do setor agropecuário, nós temos o mercado extrativo mineral, a força da indústria de petróleo e da indústria de minério de ferro, e nós temos também os potenciais crescimentos dos vários mercados existentes no Brasil em várias rendas. O nosso mercado consumidor é continental, dentre os maiores do mundo. Na força do setor agro, nós devemos destacar o setor de proteína animal. Nós estamos entre os maiores produtores de carne bovina do mundo, o maior exportador. Temos também destaque na carne suína e também na carne de frango. Na produção de grãos, nós estamos entre os maiores do mundo. Na soja, nós somos os maiores produtores do mundo, os maiores exportadores. Na produção, temos 40% do mercado global. Temos também destaque na produção de milho, açúcar, suco de laranja e café. Atentemos para o minério de ferro. O Brasil tem o melhor teor dessa commodity no mundo e a Vale a sua maior produtora. Bom, por fim, nós temos um mercado consumidor, um mercado de dimensões continentais, dentre os maiores do mundo. Entre os emergentes, nós somos terceiro, mas é importante destacar que em relação à Índia, nós estamos bem próximos e a nossa população é 6 vezes menor. Na América Latina, nós somos líderes, seguidos pelo México. Bom, concluindo, nós temos alguns pontos de destaque. Nosso mercado de capitais é extremamente descontado, mas tem uma liquidez muito grande e um potencial de crescimento muito grande. O volume de negócios no Brasil, esse ano de 2023, por exemplo, ficou em torno de 20 bilhões, mais ou menos, ao dia.
potencial imenso de crescimento, dado que a taxa de juros vai sendo reduzida, e aí o investidor vai optando por mercados de ativos, mercados de risco. Temos também um potencial de desenvolvimento imenso, a gente tem recursos abundantes no Brasil, o Brasil é o celeiro do mundo, a nossa energia é uma energia limpa, baseada em hidrologia, em represas hidrográficas. Temos também um grande potencial de energia renovável, energia eólica, energia solar, né? Os investimentos estão voltando ao Brasil, o PAC é o grande indutor de investimentos no Brasil em 2024. São 1,7 trilhão de recursos mobilizados para vários setores da economia. E, por fim, a gente tem um cenário de demanda reprimida que vai se reverter. Com a inflação caindo, as dívidas sendo negociadas, as pessoas vão voltar a consumir, ter mais confiança. Tudo é uma questão de confiança e eu acho que o Brasil vai ingressar em 2024 como um ano muito promissor. Esse é o nosso panorama de 2024. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção e bons negócios.